onde nós falamos Umbral, Mitos e Verdades, parte 1. Eu só vou dar continuidade, então eu aconselho também depois, se você quiser também assistir esse outro vídeo que é legal. Mas são temas que só continuam, tá? Eu parei no tópico 29, tá? 28, eu vou ao 29. E continuando exatamente onde parou, daqui a pouco nós abrimos para as perguntas, a gente vai conversando juntinho. Pergunta que o umbral influencia na permanência, o arrependimento, perdão, influencia na permanência no umbral? Mano, responde. Arrependimento sincero é o primeiro passo para a libertação do espírito. A gente já podia parar aqui. Então, assim, quando você fala arrependimento, nós estamos falando de a compreensão de que alguma coisa, André, muito obrigado pelo carinho, vai ajudar na minha... Aliás, todos vocês que ajudam, tá? Na minha recolocação agora no curso de medicina, que eu parei para dar uma respirada, porque realmente é uma egrégora bem forte, fora a correria e tal, mas a gente não desistir jamais. Não é só nem depois de desencarnar, né? Cai, não desiste. Não dá para desistir. Então, assim, muitos de nós, a gente tem revolta, tem raiva, a gente encontra argumento para defender nossas ações. Então, cara, pergunta 50, dá vontade de continuar, né? Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é com o seu próprio ego. O umbral tá cheio de gente inteligente, com conversa fiada. Eu me lembro de um espírito que encontrei certa vez, morava no umbral, extremamente inteligente. Não, porque essa pessoa fez isso, e olha, você tem que ver que eu não perdoo. Porque isso aqui, ó, ela fez assim, e se fosse com você, como é que seria? Porque eu sou muito bom até certo ponto, mas fez isso comigo, se eu deixar, ninguém vai pagar. Cara, o cara fez uma explicação desenhada, sobre a ótica e a lógica, que defendia ele, então ele não tinha arrependimento, ele achava e defendia o próprio ego, a própria atitude, ele já sabia que ele já não tinha argumentação, então o que ele fazia? Ele usava uma quantidade enorme de argumento para poder suprir o próprio ego, ele não estava tentando me convencer, ele estava tentando fazer com que se eu acreditasse nele, talvez ele acreditasse. Então era um negócio bem profundo. Você precisa diminuir isso. Só que essa é a segunda etapa da ação, não é a palavra arrependimento, é a segunda etapa da sensação. Uma coisa depois você erra, que demora, que você, cara, pô, devia ter feito essa merda, pô, que droga, tal, e você se organiza, se coloca, tal. Tem gente que nunca admite, nunca. Ela tá toda perdida, toda errada, toda sem razão. E ela continua usando essa área do córtex pré-frontal iludida, falando a torta direita, sem razão. Então, assim, conversa, não cai em conversa de ninguém, nem minha, nem sua, nem de ninguém. A pessoa usa e ela tem, e são pessoas que estudaram, leram, então elas sabem. Eu já vi gente espiritualizada que ela usa esse tipo de argumentação assim, não, porque você quer ver como forma, não sei o quê, porque, olha, citações, alta intelectualidade, padre não sei o quê, falou certa vez que não sei o quê, não, porque Kant disse na sua mensagem, então eu não posso perdoar por isso. Então, cuidado com intelectualidade demais, tá? Senão quer dizer que use ela para abrandar, para unir, abrir caminho, facilitar as outras pessoas. Use ela para, não, tá tudo bem, ó, essa pessoa tá para ter empatia, entendeu? Porque tá cheio de gente assim no umbral, lotado assim, ó. De gente com alta, achando-se o último inteligente que tem, arrogante pra caramba, tem saída. Interessante. Espíritos que atentaram contra a sua própria vida, vão necessariamente para o umbral? Ione, eu vou ler isso aqui e vamos juntos discutir o que está sendo aqui. O suicida cria para si mesmo uma condição especialíssima no mundo espiritual, agravando o mal que pretendia evitar, que já estava na vida, suicidou-se por causa de alguma ação, né? Tentou porque não aguentou um motivo qualquer. Então era uma coisa que estava não resolvida, ou uma tristeza demais, uma agonia, um erro muito grande, um banzo, enfim. Mas era uma coisa que devia ser trabalhada, ela foi evitada. Ela fugiu, tentou fugir. Em geral, permanece ligado ao próprio sistema, preso, independente se vai ou não para o umbral. A ação não foi resolvida. Por exemplo, a pendência de um amor não resolvida, a pendência de uma dívida, a pendência de... mas a dívida não existe. Mas existe a ação de ter saído e não ter resolvido. Ela fica pendente e rodando. Então, mesmo que você não caia
num umbral diretamente físico, ou visual, ou vivenciado, você vai para o mundo espiritual ou outro local, vai ficar um tempão se martirizando, vai continuar com martirização, não vai ter alívio da própria consciência, tá? Porque é o meu caso, sem ser peso. Por exemplo, eu tenho uma pendência, a minha pendência é eu tenho que terminar. Primeiro que você começa uma coisa e você tem um fundamento, eu sei que eu não posso permitir com que o mundo, as pessoas, a energia, egrégora não é a palavra, mas a presença característica, a assinatura energética de uma coisa faça você perder, desistir, ou você não aguentar. Então você tem que se voltar. Quando você fecha as costas, você passa a ser perturbado por ela. Então, o que acontece com o espírito que vai? Mesmo que ele não caia no umbral, o umbral é só a definição declarada que o bicho pegou de vez, está mal, ele vai continuar no umbral consciencial, entendeu? Ele vai se sentir mal, ele vai entrar no local, ele vai se atrasar, ele vai ver seus amigos espirituais, sua família andando lá na frente, ele aqui atrás, ele vai precisar de alguém que o receba com todas as suas dificuldades depois, ele vai ter que resgatar situações em que ele deveria ter que... Não dá para voltar perfeitamente na mesma situação, então ele vai ter que encontrar em outra situação uma resolução. É uma questão de sofrimento, tá? É uma resolução que precisa ser feita, ficou pendente. E essa pendência leva... Porque é o seguinte, cara, não sei se você... A Saulo não é uma pendência, vou mostrar pra você como. Você vai usar argumentação para defender seu ego. É a mesma coisa que eu estou falando aqui da falta do arrependimento. Não, porque, olha, é porque você se viu na situação e você vai usar a argumentação para defender seu ego. O que você vai fazer? Isso aí. Você vai tentar encontrar um jeito. Mas, na verdade, é um ato em que você vai ver. Imagine você pequeno, todos os seus amiguinhos passaram de ano. Você não, você ficou. Aí você vai, todo mundo é filho de papai, todo mundo não sei o quê, eu não me adequo a esse sistema. Então você criou uma justificativa, toda maldade, todo erro, toda falha tem uma justificativa até ela compreender que não deve se ter, tá tudo bem, faz parte, cair faz parte. Cara, a humildade é o seguinte, eu errei. É bem mais fácil dizer que errou. É bem mais fácil dizer que deveria ter feito assim, eu falo, eu não deveria ter saído, entendeu? Do que ficar o tempo inteiro rodeando você mesmo com a auto-intelectualidade, usando a intelectualidade para lhe prender. Você se prende no próprio ego. Cara, tá cheio de gente presa no próprio ego. E não tem humildade nem com ela e nem com ninguém vai ter. Então, os espíritos que cometem suicídio, eles vão ter uma grande chance de cair no umbral, tá? Grande chance. Mas o pior não é isto. O pior é que, indo ou não pelo umbral, existe uma consequência. Em qualquer atitude errada que você faça, tem uma consequência. E você tem que, humildemente, de forma intelectual, sendo honesto intelectualmente com você, assumir a consequência das suas atitudes. E quando você faz isso, você para de sofrer pela questão do arrependimento, mas você se responsabiliza pelo que aconteceu. Me responsabilizo pelo que aconteceu. Não vou me culpar mais, eu vou trabalhar para resolver. Então é assim que funciona a alma que desperta. Ela vai pedir desculpa, ela vai dar um jeitinho, se não der desculpa, ela vai, já que não me desculpa, eu vou tentar fazer, vou esperar um pouquinho, vou esperar outra. A alma vai ter que se resolver. Então não vale a pena, porque a curva de recuperação do processo de tirar a própria vida ela é enorme. Você começa aqui, você vai dar a curva lá embaixo para voltar no mesmo ponto, para continuar dali. Tá? Volta mais experiente, nada se perde, mas é assim que funciona. Os espíritos mantêm memórias claras da vida terrena no umbral? Depende. Mas vamos usar uma resposta de André Luiz aqui. As memórias no umbral são seletivas. Muitos espíritos lembram vividamente dos seus erros e faltas, mas mantêm dificuldade de recordar momentos de virtudes e felicidade. Isso acontece com você quando você cai a sintonia. Tem gente que cai e vai para baixa autoestima, aí fica... eu sempre achei baixa autoestima um nome horrível. Eu sempre achei baixa estima. Eu estou com autoestima, eu estou com baixa estima. Acabou. Baixa autoestima, eu acho meio antagônico, mas é a língua portuguesa. Nesse ponto aqui, você não consegue ver mais nada positivo. Você fica, cara, eu sou uma droga, velho. Eu mereço. Toma cuidado com isso. Tá? Você cria a sensação de falha e não conseguir, de falta de força e crença. Por exemplo, eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. Ó. Ih, rapaz, vai ser igual da outra vez. Você não tem que ser também louco de pedra, tem que ser sensato e tal. Mas não, eu estou fazendo uma coisa legal aqui, isso aqui vai dar certo.
tá? Se você não consegue cocriar isso em você, tem que fazer um trabalho, tá? E é complexo isso. Tem gente que sofreu e é tão traumático, tem gente que sofreu tanto baque que ela está no umbral de culpa e peso. Ela não lembra de nenhuma virtude, nenhuma felicidade. Ela não tem. Isso é o mais difícil de ter, porque as pessoas às vezes estão no estado desse, e esse é um estado de umbral, tá? Interno. Mas, enfim, as memórias são relativas. Existe um surto no umbral, tá? Um surto, você fica muito louco. O cara desencarna, começa a Cracolândia. Ninguém sabe o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Mas parece que provavelmente algumas coisas aconteceram entre ações, deslocamento. Tal. Já tentou falar com um cara desse? Que não é que ele não lembra, ele até lembra, de você não é mais significante para ele. A vida dele tomou uma proporção ou de cegueira total, ou de desespero por vício, ou surto num determinado ponto em que os valores que antes... Cara, um valor de você amar seus filhos, trabalhar por eles, o valor de levar, é um valor empático, é um valor que você consegue sair de você. Quando alguém está muito dentro de si mesmo, nas suas próprias, ela não consegue mais fazer isso. E o umbral faz isso com as pessoas. Só que chega uma hora que isso chega num nível em que nem lembra mais. Então, existem seres que estão no umbral que nem lembram de nada mais daqui. Passam 20, 30 anos numa repetição sem perceber que não lembra mais. Tá? Como funciona o processo de autopercepção, então, no umbral? Entre o céu e a terra tem uma explicação. A autopercepção no umbral é um processo doloroso. O espírito vê-se tal como é, sem as máscaras sociais que usava na vida física. Isso na hora do desencarne. Né? Existem dois tipos aqui que ele não responde a segunda. A primeira é a autopercepção sobre quem eu sou, quem eu não sou e quem eu finjo ser, e o que vai acontecer da posterior. Isso no sentido financeiro, no sentido visual, no sentido ilusório, que você mente para você mesmo, você mente para os outros. E tem a outra que é você estar um tempo no umbral, sofrendo numa ilusão, e de repente você se percebe. Cara, você se vê, aí você vem aquelas cascatas de memórias te pegando, tá? Então são dois pontos diferentes. Isso é bem doloroso, nos dois pontos, tá? É bem ruim, é bem difícil. A ilusão dos valores aqui, elas são complexas. Não é que o mundo espiritual não seja legal, não tenha riqueza, ou o que se chamaria de riqueza, uma casa, um lugar, não é isso. É que, eu costumo dar um exemplo que é um exemplo interessante. É um exemplo fútil, mas interessante. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que era irmã de um amigo meu. Essa pessoa, ela morava aqui no Brasil, né? Ela gostava de se arrumar, de sair, de as pessoas olharem, era uma moça, né? E se achava bonita e tal. Aí ela resolveu fazer intercâmbio no Canadá, estava na média, moda de intercâmbio, tal. Os pais pagaram intercâmbio para ela, né? Da oportunidade que poucas pessoas têm, mas é uma oportunidade incrível. Aprender outra língua, outra cultura, e, né, se estudar fora do país, enfim. Ela passou 3 meses e não aguentou. 2 meses e alguma coisa. Por quê? Sabe por que ela saiu de lá? Ninguém olhava para mim. Palavras dela, dessa forma. Ela passava na rua e me olhava. Não tinha isso. Passava, me colocava coisa, penteava o cabelo, botava maquiagem, não sei o quê, cheirinhos. Ninguém te olhava. Então, são valores em que você sente um buraco se você não tomar cuidado. Não é, olha, Canadá. Os valores existem lá, em alguns aspectos, muito melhores que o do Brasil. São comparativos, obviamente, outros talvez nem tanto, mas meu irmão mora lá, eu estive lá 3 vezes. Mas você vive um mundo em que você espera uma determinada coisa, então você não consegue ter. Então, esse é um grande problema no desencarne, que você não vai ter o retorno de algumas ações. Por exemplo, o glamour de você, isso é uma bobagem, né? Mas tem gente que isso acontece. Ter uma marca famosa, uma valor de você botar uma coisa, valor de você. Não vai existir. Os caras vão ler sua mente, eles vão conseguir ver que você está mentindo, você não engana mais ninguém, você não muda mais. Então, chegar nesse local, querer chamar a atenção desse jeito é uma bobagem. Você passou a vida toda vez se instruindo dessa forma, quando você desencarna, não preenche. Então, tem muito espírito que sofre por essas reações, ele tem que se reorganizar para entender que é um local de respeito de uma forma diferente, como a gente entende, é um local de seres que estão num nível de paz, onde eles vão ver outros valores. Seria mais ou menos, se a gente conseguisse fazer, se a gente conseguisse ver a aura das pessoas aqui. Então, alguns valores não vão ser mais chamativos. Hoje, a gente ainda se ilude com pessoas, infelizmente, não vem dizer para mim que não, a gente se ilude com marca, se ilude com cabelo, a gente se ilude.
Não que isso seja ruim por tudo. Tem lá seus fundamentos lógicos por trás de cada coisa. Né? Um cabelo é um bonito, uma marca demitindo uma determinada qualidade e tal. Mas quando se faz isto por isto, isso não preenche mais. E aí, se você, por exemplo, conseguisse ver as pessoas como elas são, e isso não fosse importante, e nós não caíssemos nesse conto ilusório visual, né, aí talvez não fosse dessa forma. Eu estava até comentando com a Carita esses dias, quando a gente estava participando no Parque do Ibirapuera, a gente falando que algumas pessoas, não todas, as pessoas realmente que, às vezes, têm até uma condição boa de vida na encarnação, elas não chamam tanta atenção, elas ficam mais quietinhas, elas botam a roupa mais tranquila, não é a intenção delas. As pessoas que chamam mais atenção, normalmente tem alguma coisa, alguma falha, alguma dificuldade, algum processo estranho, ou, na verdade, não são tão assim quanto parecem, né? Eu caio no conto do Fadas, que pega um artista famoso, que costuma usar marcas famosas, na verdade, ele não paga pelas marcas, ele ganha aquelas roupas porque ele é conhecido, então ele está lá e parece uma marca Zé Cu, famosa. Aí você fala, olha, eu vou usar aquela camisa, porque se eu usar aquela camisa eu vou ficar parecendo que eu sou rico e vou chamar a atenção como ele chama. Na verdade, é um processo ilusório. E você vive em cima dessa ilusão. Nós somos dominados pela sociedade. Foi até bom esse negócio que aconteceu recentemente entre uma guerra comercial da China e os Estados Unidos, que demonstrou a falcatrua dos preços das coisas, né? Eu usei uma camisa da lagartixa que tem por aí, sendo feita a R$55, a fabricação final dela. Parece um Apolo bonitinho com um jacaré. É uma lagartixa. É uma lagostê. 55, a pessoa pagando quase R$700 na camisa aqui. Mas você pode pagar, não tem problema. Mas está pagando por quê? Porque você quer jacarezar por aí? Está entendendo a lógica da coisa? Ou você quer ser único, especial, é um produto de alta qualidade? É uma mistura de coisas. E a gente nem sabe por quê, né? É interessante. Esses valores, eles não podem ser recuperados no plano astral, a dificuldade. Porque todo mundo pode usar uma camisa de jacaré lá, mas ninguém, não faz diferença. Não faz diferença. Mas fica uma parte de assim, olha como eu sou especial. Isso não existe no plano astral. Olha como eu sou. A rainha da Inglaterra deve ter se lascado toda. É toda. Então na fila aí, tá uma fila. Enquanto na UTI arrumadinha, tudo direitinho. Ó, vou cuidar aqui da dona Jaci. Dona Jaci tá deitadinha aqui. Dona Jaci, tudo bom? Desencarnou também. Ah, sua rainha. Peraí, dona rainha. Um minutinho só. Tô cuidando da dona Jaci. Já vamos falar com você. Deve ter sido muito difícil. Dá um tratamento igual para todo mundo. Por isso que na Bíblia tem falar sobre os ricos passar chegar no céu, né? Há relatos de espíritos que se libertaram do umbral por esforço próprio. Em libertação, a André Luiz fala assim, embora raro, a casa de espíritos que através da prece sincera e do firme propósito da transformação conseguiram elevar sua frequência vibratória a ponto de tornar-se visíveis aos benfeitores espirituais e acessíveis. É o caso, por exemplo, assim, quando eu estava estagiando nas UBS, eu soube de uma UBS especial que atendia a região ali da São Paulo, ali, né, dos usuários ali. E aí eles paravam ali toda uma estrutura, eles entregavam agulhas gratuitamente para as pessoas não transmitirem doença, para os outros usarem coisas limpinhas, eles explicavam, não use do outro, venha pegar aqui e tal. E fora isso, eles ficavam aguardando que alguém resolvesse por vontade própria lá. Cara, por semana, eram uns 10, uma coisa assim, 9, 10, da turma que estava lá, e com pouca rescindência. Ia lá, e cada 3, 4, 2, 3, 4, fica o resto voltava. Assim, um mês depois já estava de volta ali. Então, assim, isso explica que muitas pessoas, é raro, né, no universo de 2, 3 mil pessoas que tinha na época, ali, eu não sei o que aconteceu, algumas se encontraram. Então, é uma ação rara, a ação de entregar se conseguir ficar, porque a incidência acho que é de 7 a 20%. A estatística de recuperação das pessoas que tentam é de 7 a 20% que conseguem, talvez até menos. Então, é bem difícil, mas é possível, totalmente possível. Você tem que tomar, sempre nós vamos precisar de ajuda. Nós nascemos com ajuda,
com 2 pessoas. Quando a gente é bebezinho, alguém precisa cuidar da gente. Se a gente tiver a sorte de ficar idosozinho, provavelmente alguém vai segurar no seu bracinho para você andar na rua, porque seus ossos já vão estar mais fragilizados, seus músculos já vão estar, através da senescência, bem mais fragilizados ali, né? Então você vai com toda essa companhia ali, você vai precisar de alguém. Então o mundo, ele cria essa irradiação de conexão, por isso que é bonitinho também isso. Quais os traumas psicológicos são frequentemente enfrentados no umbral? O Manuel Filomeno de Miranda, um dos espíritos psicografados mais legais pelo Divaldo Franco, que desencarnou recentemente, os maiores especialistas de desobsessão, talvez o maior, tá? Espírito especialista de desobsessão, é o Manuel Filomeno de Miranda. Ele falava, no umbral, os traumas de culpa, de remorso, do ódio não resolvidos e dos vícios não superados são intensificados pela ausência das distrações da vida material, da limitação do corpo físico e do impacto do corpo astral, chamado também de corpo espiritual, em alta frequência. Daqui a pouco eu te respondo, tá, Eduardo? Apesar de que, normalmente, perguntar diretamente sobre pessoas não é uma coisa que eu... mas já te respondo, tá? Coisa que eu faço, não. É por questão de respeito, de ética, né? Quando eu falo as coisas, eu falo de forma mais... acho que até, sendo bem sincero com você, Eduardo, é o tipo de coisa que não se pergunta, porque você coloca a pessoa na saia justa. Se você chegar a perguntar sobre especificamente uma pessoa, e a gente é assim, claro, eu desejo que ele faça um bom projeto, um bom trabalho, que ele ilumine as pessoas, que leve boas ações para as pessoas, tá? É isso, um abraço aí para você. Não hei de responder sua pergunta de uma forma só porque ele tem a oportunidade, de levar à luz, como muitos de nós têm aqui, as mentes que se consiga fazer. De uma forma bondosa, legal, sincera. Né? Um abração é para ele e para você. Os espíritos podem reviver suas experiências terrenas no umbral? O missionário da luz, também André Luiz, fala. Muitos espíritos no umbral ficam presos em ciclos repetitivos, revivendo mentalmente as situações traumáticas, os momentos de prazer ao qual se apegaram. Então, assim, eles revivem sua experiência terrena muitas vezes porque eles pegam, não igual, mas eles ficam presos dentro de ciclo. Acompanharam uma determinada pessoa que não gostava, preso dentro de uma determinada relação que não tem condições de continuar, não é que ela já acabou, mas ela não é mais saudável, já não está mais... É como se fosse assim... como se eu te pegasse, colocasse no lugar ruim, sei lá, você mora no Brasil, te colocasse num lugar ruim do Japão, mas você ainda conseguisse de vez em quando se aproximar, mas a pessoa com quem você vive não conseguia te ver. Então isso é uma relação tóxica, uma relação não relação, a outra pessoa acha que você nem existe mais, que não está aqui, que foi para algum lugar. Então, ficar minando uma pessoa a continuar a sua própria jornada é uma relação, então, tem muitos espíritos que ficam presos nisso, tá? Porque para o espírito é compreensível, se você desencarna agora, a pessoa com quem você se relacionava, ela é a mesma pessoa. O que vai acontecer? Você tem que ir para a dimensão superior, sua consciência, então, expande, você passa por uma instrução dos amigos, olha, a vida ela é muito difícil, essa aqui é só um corpo. A pessoa precisa de alguém para andar na vida junto. Ela não pode ficar esperando, é muito difícil viver sozinho. Então, se caso ela decida encontrar uma outra pessoa, não porque ela deixou de amar você, pelo contrário, existe amor para todos, mas para que ela não se sinta só, você deve até agradecer essa pessoa, deve até ajudar, porque graças a Deus tem alguém para cuidar dela no caminho, esse é o caminho correto, é o pensamento correto, que ela não está sozinha. Quem a gente ama, um filho, uma mãe que se separa, você tem que sua mãe, namorar, se ela quiser, não, você tem que incentivar, caso ela sinta vontade, ela não ficar presa, não ficar agoniada, não ficar com culpa, né? Isso é a imagem de uma pessoa sensata, uma pessoa que desencarna, fica bom. Mas você acha que não é assim? Ciúme, vou perguntar aqui. Olha, pare, o que as pessoas vão falar? Na sua opinião. Peraí que sumiu tudo meu aqui. Aí. Na sua... sei o que foi. Pronto. Opinião. Ciúmes é algo do umbral de dimensão superior. Não tem nem o que falar, né? Então, o ciúmes é um sentimento que ele aprisiona, ele é físico. Os cachorrinhos têm, eles não conseguem controlar. Ele é instintivo, ele é de posse, ele é do sexo, ele é também do sexo, mas ele é assim, você é meu e de não mais ninguém.
Ele não. Eu estou falando do ciúme, obviamente, nós somos animais, vamos continuar sendo instintivamente animais até enquanto estivermos encarnados, tá? Essa sensação animal vai estar com a gente. Então, tem algumas coisas que não devem, a gente não tem que tomar cuidado, porque é um sentimento que nos prende a uma sensação instintiva, não pensativa. Tá? Como o remorso também se manifesta nos anos tibetanos, que o remorso seria basicamente com a resposta parecida com arrependimento, tá? Mas aí ele faz uma outra pergunta aqui interessante. É possível ter momentos de lucidez e arrependimento no moral? Eu sei, Eduardo, um grande abraço para você. Tá? Foi, na verdade, uma educada, porque como você me fez a pergunta online, eu não tinha muito o que fazer, a não ser, né, educadamente. Toma sempre cuidado de não botar as pessoas nessa justa, porque é o tipo de coisa que se imagina, né? Eu vou, educadamente, sempre se fala bem das pessoas, nunca se fala. Mas, né, uma pessoa que está fazendo trabalho, me cabe, né, desejar e vibrar para que tudo, cada passo que ele deu, qualquer pessoa que dê, seja o melhor possível. Como disse aí, né, eu estou aprendendo também com ele, o Chico Xavier, inclusive, sai para mim, sai para todo mundo. Cada um dá o que tem. Entendeu? Cada um dá o que tem. Eu espero que ele, como eu, como você, a gente dê o nosso melhor. E faça da nossa consciência, quando chegar do lado de lá, uma sensação de leveza, que eu desencarne ele também, você, leve, pô, que tranquilo, cara. E não com alguma coisa errada, né? E não é o que a gente quer. Sobre momentos de lucidez e arrependimento no umbral, tem André Luiz fala assim: os momentos de lucidez são como aquelas janelas de luz que se abrem periodicamente, oferecendo oportunidade de reflexão e mudança. Então tem. Até uma pessoa que faz uma coisa errada, ela tem um momento de lucidez. Só que o ego dela não deixa ela sair. Até o obsessor tem. O obsessor tem hora que ele olha assim, não vou ficar aqui. Tem aquela sensação que ele combate. Normalmente combate com o próprio ego, porque você percebe o erro, o ego é muito forte, quer dizer, a defesa da própria personalidade é muito forte. Toma cuidado com isso, de novo eu estou falando, tá? A defesa radical das seu próprio umbigo. Tá? Você não precisa se defender tanto. Dá para fazer um vídeo isso aí. Você não precisa de se defender tanto. Permita-se sutilmente, humildemente, verdadeiramente, ser falho. Permita-se ter caráter. Velho, de cá, velho, foi mal. E tá tudo bem, velho. É mais gostoso, dá menos trabalho. Dá muito trabalho se defender. É muito trabalho, tem que achar argumento, tem que ficar pensando, tem que ficar trabalhando com culpa, fingindo que não está tendo culpa. Não faz isso, não. Como os vícios da vida terrena, eles se manifestam lá no umbral também? Como? Que os viciados em álcool vagueiam por regiões onde pode absorver os vapores etílicos das tavernas terrenas, encostando muitas vezes diretamente na própria aura das pessoas e dos dependentes. Os dependentes químicos observam obsessivamente os encarnados e encostam também nele, dependendo do tipo de substância utilizada, para que possam servir de instrumento para satisfação indireta, já que o corpo que eles usam não os satisfazem mais quimicamente como o corpo físico fazia. Não é a mesma coisa. Não tem neurotransmissor, não tem liberação no sangue, não tem hormônio sendo feito, não tem a sensação interna, não tem batimento cardíaco, não tem adrenalina para dilatar ou diminuir ou fechar. Não tem. Não tem. Tá? Então isso faz falta. As substâncias que fariam o corpo astral sentir uma coisa não são da Terra, são de lá. Então, ou seja, existem coisas no astral, são boas também para o astral, não necessariamente positivas somente, mas que dão as sensações ao corpo astral. Então, dimensões superiores, os espíritos fazem coisas as quais eles sentem muito mais do que a gente, mas não são as coisas daqui, são coisas de lá. Por exemplo, o sexo, como a gente... O sexo é uma coisa tão banal, ao mesmo tempo necessária para a encarnação. O sexo, você parou para pensar, o sexo se resume a segundos. Horas de tentativa, horas de atração, horas de conversa, jantar, claro que não é só isso, eu estou falando a ação em si. Mas muitas dessas ações levam ao finalmente. Elas existem instintivamente também para isso. E é um ponto único do corpo, se resume, obviamente, ao cérebro, mas se resume a ficar ali especificamente numa pequena área do corpo, não esfrega para lá, esfrega para cá, para você ter alguns segundos de sensação para a vida procriar. É um negócio desse tamanho, se para pensar. No plano astral, é incomparável, porque você não se resume a um lugar só,
sendo se resume somente a um ponto. Não existe um subcontrole sobre a gente, porque o sexo é um controle inconsciente, para que a vida não pare. Você não é um garanhão, um namorador ou namoradora. Você é um controlado pela energia da vida, para que a vida continue. Nada mais, nesse aspecto sexual, somente. O que é muito além disso é a vontade sincera de estar perto de alguém, a vontade de amar alguém. A consequência disso pode ser a vontade sexual, mas ela é parte, não é a coisa em si. É muito legal isso. E no plano espiritual isso é muito superior. Então esses vícios que pertencem à Terra, eles como são ainda para o nosso cérebro espiritual um pouco compreensível, a gente não consegue chegar para um bêbado, um cara viciado, e em vez dele tomar corote, velho, vamos tomar um chazinho, é gostoso também. Tem conversa. Você me chamou para tomar o quê? Um charote, né? Então não tem como você chegar para uma pessoa que está viciada em cachaça, meu pai, e pedir para... Porém, ela não entende ainda o prazer que é para uma pessoa que senta com alguém que na frente, num lugarzinho, na frente de uma floresta, que tinha um café somente. Senta, você vai entender, sei lá, saborear sutilmente, sentir a sensação, não é nenhuma coisa em si, é toda a sensação que está envolvida nisso, né? Eu vou pegar suas perguntas já já. Eduardo, obrigado de novo pelo carinho. Humanidade, abraço. Matheus também, já respondo a vocês. Os espíritos do umbral, olha que pergunta massa, podem sentir amor e podem sentir as preces dos desencarnados? Dos encarnados, entre o céu e a terra, tem uma passagem. As vibrações de amor sincero e as preces dedicadas aos que sofrem no umbral chegam como raios de luz, muitas vezes sendo o único conforto em meio à escuridão. André Luiz. Bonitinho, né? Então, sim, eles sentem as nossas sensações, tá? Às vezes não entendem o que é. Às vezes tem, por exemplo, o André Luiz não sentia a mãe dele, ele sentia uma sensação, mas pelas irradiações constantes da mãe dele, ativou, através dela, o Clarêncio. Você acha que o Clarêncio foi buscar o André Luiz por causa de quem? O ministro do nosso lar. A mãe dele, velho. Tá aí que interessante, bonitinho, né? Profundo. Existem construções, inclusive o vídeo a imagem que eu coloquei aqui hoje, né? Parte dela foi por causa disso, tá? Existem construções, aqui não vai dar para ver, mas tá aqui por baixo, e moradias no umbral, mesmo jeito que aqui. Não são só assim, mas muita coisa é assim. Cara, isso aqui que você tá vendo aqui. Tem ruas também, mas eu já caí tanto em lugares como esse aqui. Tanto. Eu não sei se esses postes de luz que eu coloquei aqui em cima, se eles são partes da mistura entre as duas dimensões e tal, mas isto aqui, você começa a voar. É isso aí, aqui. De vez em quando melhora um pouco, de vez em quando vem umas florestas, abre um abismo, assim, uns buracos assim, no meio do nada, assim, você sobe a montanha, parece que muda de dimensão, vai para outro lugar, mas é muito longe. Então tem. André Luiz também em Libertação. No umbral encontramos desde tocas improvisadas em regiões isoladas até edificações rudimentares em zonas mais organizadas. Há, inclusive, cidades inteiras constituídas com o poder mental coletivo dos seus habitantes. Quando se fala poder mental, importante. Vem cá. Poder mental não significa que foi uma coisa que as pessoas... Para você construir uma casa, teve um poder mental. Você não chamou arquiteto, você precisou estudar o que você ia fazer. Você precisou fazer uma ideia, vou fazer aqui um quarto, aqui esse terreno está um pouco torto, tem que fazer a fundação aqui, vou botar um cimento, uma viga dessa forma. Você precisou fazer uma estrutura para decorar, você precisou pensar. Então, a diferença é que você faz o processo mental, mas tem uma ação física enorme. Se você não consegue fazer, você tem que contratar alguém que faça. No astral, parecido. Só que existe uma diminuição da força somente física e um aumento da força mental. A mental é mais forte que a física, isso vai acontecendo cada vez que você sobe de dimensão. Então tem, tá? Como são descritas as paisagens e ambientes do umbral? Vales profundos, alguns cobertos de sombras, passagem de desolação, semelhança aos desertos terrestres, pântanos intermináveis, onde se ouvem barulhos, lamentos, sons estranhos, seres, espíritos e outros tipos que moram lá. Esses ambientes, eles existem, repito, pela consequência de quem nós mesmos somos, e os bichos, os seres, eles vão encontrando habitat, que nem a gente vive na cidade, ao redor da gente tem barata, você abrir qualquer porão de prédio de casa, tem barata, se mexer um pouquinho, tem rato.
Então, os bichos, outros, isso que eu estou falando nas coisas visuais, os serizinhos vão vivendo ao nosso redor. Abraço para você, Marcos, já te falo, eu falo com você. Eles vão vivendo ao nosso redor, baseado na vida que a gente tem, eles vão se adaptando. A mesma coisa lá. Então, tem seres, tem bichos. A presença de vegetação ou animais na região, a vegetação do umbral é escassa e doentia, com árvores retorcidas e sem vitalidade, porque só a energia vital das árvores e das plantas são sugadas, assim como uma pessoa entra na sua casa que não está bem, e uma plantinha sofre. Já aconteceu isso com você? Seca a pimenteira? Às vezes a gente vê, eu sou um seca-planta profissional, porque tem a parte boa também, não a parte só ruim não, mas tem a parte ruim, não vou mentir. Muita exposição, muito assédio constante. Talvez eu seja uma das pessoas espiritualistas que mais faz vídeo diário. Isso dá uma... sem ego nenhum. Isso dá uma pancada forte. Assim, hoje está melhor. Tem uma plantinha aqui que vive bem aqui do lado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ela. Ela está ali, ó. Ela está super bem, não vai dar para ver, não. Mas ela está aqui. Morreu, está escuro. Mas é um peso retado, assim, mano. Então, eu sequei as plantas todas aqui quando eu cheguei. As bichas não estavam acostumadas, elas se acostumaram a viver comigo. Assim que eu cheguei aqui, as plantinhas da Carita tinham planta que estava com ela há 8 anos. Eu cheguei aqui, morreu tudo. Os filhos do cão. Mas é sério, você tem uma readaptação, né? Porque aqui o que acontece? Você tem... é como se você trouxesse as duas coisas juntas. Né? Então, os espíritos sofrem, os ambientes sofrem. Tem animais também. Tem espécies que são atraídas pela densidade vibratória. Tem seres que também vivem lá, independente de qualquer coisa. Eles vivem, precisam do ambiente. Lembrando que assim que você morre, o que não falta é bicho para comer seu corpo. Aliás, eles já vivem na gente. Assim. Então, vive um monte dentro da gente também. Nossos microbiotas e outras coisas. Os espíritos do umbral formam comunidades ou vivem isolados. Libertação também. Há de tudo. Muitos vagam solitários, presos aos próprios pensamentos. Outros estão nos bares, outros formam agrupamentos por afinidades de interesses, vícios. Ainda há comunidades organizadas para fins diversos, como o controle, onde se alimentam. Alguns descem para pegar recursos, outros fazem quimicamente as alterações para que os outros possam comer, dentro de uma, entre aspas, relativa organização, porque lembrando que no umbral não tem bondade. Aqui é o seguinte, só para você entender como é que é o umbral. Aqui, se você não trabalha, você passa fome. Ninguém quer saber se você não está trabalhando porque você está doente, você está depressivo, e você não conseguiu, você tem algum tipo de, sei lá, um TDAH, uma alteração, não consegue se consertar, dislexia, não consegue. Você vai passar fome e lasque-se na rua deitado nela. Se não tiver na hora que você não tiver mais ninguém que você vai ver, vai talvez seu pai, sua mãe, mais um amiguinho, vai sobrar uns 3 assim, um irmão talvez. Vai começar a sair, você fica sozinho, isolado. Este é a imagem do umbral. Isto é a característica que nós somos no umbral. Numa dimensão superior, se trabalha com alta empatia. Aquele que tem força tem felicidade em ajudar aqueles que não podem. Por isso que eu digo que nós não estamos num mundo ainda de regeneração. Estamos num mundo de egoísmo, de causa e efeito ainda, onde cada um está muito, não é pouco, não, preso ao seu próprio mundo. Eu estou falando alguma mentira aqui? Né? Você acha que alguém quer saber que você está doente? Cai no hospital, um outro vai fazer uma prece, eu não vai nem ouvir mais falar de você. Alguém quer saber que você está com uma luz sem pagar? Que você não sabe como é que vai dormir, como vai comer? Assim, conte nos dedos, se você tiver sorte, gratidão por ter também, e as pessoas ainda vão, feito alguma coisa por alguém, talvez um desses que você fez algo, pense e fala, não, essa pessoa fez algo comigo, não vou deixar. Mas se você não fez nada por ninguém, vai ficar na amargura. Isto é a definição mais clara que pode existir de umbral. E umbral é dessa forma. Os seres que saem do astral inferior para buscar recurso aqui, para levar para lá, também são tão egoístas como nós somos. Nós juntamos para a gente, juntamos o fiofó, as contas lotadas de dinheiro, não quer nem saber, e é assim, cada um por si, como eu não faço, aquele não faz, ninguém faz, não faço também, eu não vou ser o besta de fazer, porque vai ter um aproveitador, e vai ter mesmo. Então a gente fica meio que se escondendo, com medo de ser roubado. Umbral é isso. Umbral é um ser que pega as suas coisas, esconde o máximo possível, fecha, porque pode ser roubado, e ele protege, fica em grupo para se defender do outro, ou junta em grupo para atacar o outro. Essa é a definição do umbral, e nós estamos nele. A ativo convicto não é muito distante, os comportamentos existentes no planeta.
do que a gente está vendo na nossa sociedade. Tá? Mas no trabalho, você não é. A umbral é assim. Você não existe. Vou falar a verdade. Vamos falar a verdade pura e nua e crua, sem hipocrisia. Você não tem valor nenhum. Você, como ser, você vai morrer, você vai ficar vivo. Valor nenhum. Seu valor é se você preparou-se para ser um personagem social. Eu vou ser médico. Eu vou ser. Eu sou músico. Velho, desculpa falar a verdade. Essa é a verdade. Essa é a definição do umbral. Você não tem valor. O valor está naquilo que você pode fazer. Tá? É isso. Então, só para ter noção onde estamos. Aí vem aquelas pessoas lindas. Estamos no mundo da regeneração. O mundo está muito lindo. Lindo para quem? Normalmente a pessoa está falando isso aí, duvido, com algumas exceções, né? Que não esteja fazendo pura caridade. Está ali falando bonito, mas no final paga aqui e me dá toma a minha informação. Com raríssimas exceções. Tinha uma passagem de Chico Buarque, que ele fez a tradução, né? Dos Saltimbancos, que me deixava revoltado. Na hora do cachorro, eu fazia o cachorro no Saltimbanco. Sabe que eu fui famoso quando era pequenininho também? Isso Freud explica essa desgrama, velho. Eu fui fazer teatro. Eu fiz teatro no Saltimbancos, me apresentava no Teatro Maria Bethânia, no Rio Vermelho, não sei quem conhecia, era enorme. Eu apresentava para escolas, iam caravanas de todas as escolas de Salvador, e eu era pequenininho, eu era o cachorro. Identificava. Era engraçado. Aí, tinha uma passagem que o jumento falava assim para o cachorro, assim, para a galinha. Ele falava para a galinha, hoje em dia, quando a gente não sabe fazer mais nada mesmo, a gente pode ser artista, músico. Hoje em dia, todo mundo é músico, todo mundo canta, como diz aqueles que não sabem cantar. Rapaz, eu pequeno, revoltado, porque eu já tocava violão, né, tocava teclado. Assim, violão comecei a tocar com 11 e tal. Eu ficava revoltado com aquela palavra, com aquela frase do Chico Buarque, mas era uma crítica, na verdade, eu não entendia. Voltando aqui. Como os espíritos se locomovem no umbral? André Luiz explica. A locomoção depende do grau de evolução mental. Muitos rastejam, presos a sensações de peso. Tem espíritos que, tendo espíritos, são mais lentos do que a gente. Outros conseguem andar. Embora com dificuldades, pouquíssimos conseguem levitar. Não estou falando de voar, não, tá? Voar ninguém no umbral. No umbral, ninguém voa. Eles pulam muito alto e conseguem fazer um pulo, levitam um pouquinho e vão descendo. Conseguem se manter um pouco. Eles não conseguem voar, tá? Voar é uma atitude que depende de movimentação energética por dentro do seu corpo astral, passa por dentro do seu ser, sai pela parte da turbina, que é o monossílabo, que são os pés. Não pensar besteira. Sai um jato. E você vai. Como que eu sei disso? O mentor falou para mim fora do corpo, você tá vendo? Não sei quem é esse cara. Eu estava no lugar uma vez, assim, né? Aí eu, no meio do umbral, aí eu não estava sozinho. Eu lembro direitinho, era uma sacada, parecia uma varanda, e tinha um vale, assim, uma montanha caindo assim, né? Tudo escuro, né? E um vale, assim, aí eu pulei, mas era enorme. Eu pulei e comecei a perder a altitude, era alto, estava no alto, comecei a perder a altitude, meu Deus, eu vou cair nesse buraco, vou perder a experiência, não. Aí o cara falou na minha mente, faz assim, não fure o ambiente. Essa é a técnica de voar que eu aprendi. Use isso, nunca. Rapaz, esse é um tipo de conhecimento que você nunca mais esquecer. Vem cá. Chega perto de mim aqui. Nunca mais você esquecer isso, tá? Você não fura o ambiente. Você faz o ambiente passar por dentro de você. Isso não só ajuda para voar, ajuda para você se sentir menos mal dentro dos lugares. Shopping. Significa que você começa a fazer parte do ambiente, não como se fosse um ser passando pelo ambiente. Você pega a própria força do ambiente, você densifica um pouco mais, tá? Vai densificar. Mas quando eu fiz isso, eu comecei a voar com facilidade. Começou a sair turbina pelo... E eu realmente passava... Eu pegava pelas mãos, entrava pelo corpo, mas nem pensava. Passava por dentro, saia pelos pés, virou uma turbininha assim. Bem mais fácil. E eu comecei a, sem querer, já fiz um vídeo sobre isso, usar essa mesma técnica para andar em lugares pesados. Só que tem um detalhe. Toda vez que você usa essa técnica, o que acontece? Nós somos frescos. Você chega no shopping, meu frontal, porra, sinto pra caramba. Cara, eu chego a andar assim. Aí o que eu faço? Eu vou falar, veio pra cá o que quis, ou precisou. Ficasse lá nas montanhas, onde você queria ficar, sei lá. Você não veio pro shopping? Animal. Então aguente. Então você vai fazer o seguinte, duas coisas que eu faço. A energia passa por... Eu não furo mais.
eu começo a fazer parte, eu me incluo no ambiente. Eu vou andando, meus pés, eu vou inclusive sentindo como se fosse saindo uma raizinha dos meus pés, eu me raizo. Com isso acontece uma coisa, minha dor de cabeça passa, eu entro na frequência daquele local, eu perco a frequência mais sutil, é como se fosse assim, é como se eu saísse do ar-condicionado e começasse a ficar em paz num lugar mais quente, entendeu? É isso. Tá que solzinho aqui, tá esquentando, vou ficar aqui e tal, esquenta, você se acostuma com o pH do ambiente. Você para de agredir o ambiente, então os espíritos param de te atacar, o ambiente para de te atacar porque você não está mais diferente, você está parte dele. Então essa é uma explicação bem legal para quando você não quiser sentir mal. Depois que você sair do ambiente, somente depois, aí você retorna do mesmo jeito, você vai para casa, você se utiliza, você toma um banho, se arruma. Mas ali, a única forma que eu encontrei para, no meio da música, conseguir me manter. Em outros lugares também, tá? Não consegue. Você não vira um fresco de galocha. Os espíritos mantêm a aparência que tinham em vida? Em Missionários da Luz, eles falam: o perispírito reflete o estado mental. Muitos conservam a aparência no momento da morte, no momento. Outros apresentam a forma física correspondente aos seus vícios e virtudes, independente do momento da morte. Eles estão piores. Como podem ficar melhor? Mas está falando do umbral. Exemplo. Uma pessoa está bem velhinha, com o corpinho debilitado, Divaldo Franco, câncer de bexiga, debilitado, passou por cirurgia, fez para entender porque estava tendo retenção. Mas o Divaldo, quando desencarnou, ele não é aquele velhinho de 98 anos, apesar de demonstrar virilidade e lucidez o tempo todo. Não, ele vai se libertar e a aparência dele, naturalmente pelo estado mental, vai voltar a uma sensação onde está seu interior. Provavelmente jovem, a imagem que eu coloquei dele aqui, né? Não sei se com a aparência de vida, ou só outra aparência que ele vai querer. Eu fiz uma imagenzinha dele que faz essa daqui. Ele vai parar. Por isso que eu botei ele jovial. O Chico usou uma imagem dele mais conhecida, coloquei ele jovial, porque ele vai voltar a aparência com que ele se. Agora, o espírito no umbral, ele infelizmente não é tão simples, tá? Ele vai retornar às suas próprias sensações, aquelas das quais ele vai aparecer, e pode ser muito ruim, inclusive, ou ele vai começar a deteriorar mais ainda o que ele, no momento exato que ele desencarnou. Dali ele continua, por exemplo, se ele desencarna mal com uma determinada doença, então ele tende a piorar. A doença tende a piorar no astral inferior. Alguns espíritos conseguem receber ajudas, amparos, durante a estadia no umbral, para não que fiquem desamparados, mas não é tão simples. É possível que os espíritos se regenerem fisicamente no umbral? André Luiz e Obreiros da Vida Eterna também fala aqui. A regeneração perispiritual inicia-se com a reforma íntima. Aí morreu Maria Preá. Não pode. Porém, há casos de melhora gradual de aparência à medida que o espírito sinceramente se arrepende e busca novos rumos. Quer dizer, já teve, porém não. Os casos que acontecem é porque está tendo uma reforma do próprio interior, uma percepção aqui, ó. À medida que ele se arrepende, busca novos rumos e compreendendo atitudes, alterando ações. Então, quer dizer, existiu uma alteração comportamental aqui. Então, imediatamente ele melhora. Então, por isso que os espíritos ficam desse jeito aqui que eu mostro para você aqui. Vão ficando tudo assim. Cara, velho, a última clarividência que eu tive aqui no quarto, eu contei no relatinho que eu tive no sábado no Ibirapuera, foi tão incrível. Eu tive acordado, nunca vi daquele jeito. Cara, e eu me lembrei, a senhora que eu vi, vou contar 2 relatos para vocês agora interessantes, e eu não vou poder continuar para a gente ver as perguntas. Eu fui deitar com a Karen, estava assistindo uma série muito boa, que é Roda do Tempo, um Prime, boazinho que só, parece um pouco um Game of Thrones suavezinho. Aí antes de adormecer, eu levantei assim, peguei o controle, desliguei, ficou aquele escuro, na mesma posição que eu estava, meio deitado, de lado, assim, né? Eu estava deitado, mais ou menos, o corpo estava mais ou menos assim, aqui eu estava um pouquinho assim. Lá fiquei com 2 travesseiros, apaguei e tal. Tinha uma pequena luz que sai da TV, eu já botei uma fita isolante ali, mas dessa vez escapou, eu já tentei desligar, mas essa TV não desliga. Fica dando uma pequena vermelhidão nos quartos escuros, né? Mas para não ter nada assim para fazer trabalho de clarividência, mas a vermelhinha é até bom. Aí eu apaguei assim, não sei quanto tempo, quando eu abri os olhos, do nada. Cara, foi tão forte que o meu coração, a minha blusa, ela mexia. Meu coração estava batendo tão forte que eu peguei aqui assim, minha mão subia. O susto que eu tomei.
Mas não foi no comer. Eu abri os olhos, aí estava aquele quarto todo escuro, com uma pequena luz vermelha saindo bem sutil, é uma coisa branca no meio do quarto. Eu acordado, eu disse, fazia assim, explodindo. Aí eu, porra, que porra, isso explodia. Era como se fossem explosões. Porra, que porra é isso? Até aí eu fiquei, beleza, clarividência, fica quieto. Aí do nada, aquele negócio explodiu e formou um rosto. Meu rosto é desse tamanho. Se você fizer a proporção, o rosto da pessoa era desse tamanho aqui assim, não cabia aqui. E a cabeça vinha lá de cima, com cabelo grande, os olhos desse tamanho aqui assim, velho. Aquele negócio enorme aparecendo na minha frente, assim, me olhando, velho. Perfeito, eu vi. Cara, eu não vi no mente, eu vi nos olhando. Eu vi olhando, eu nunca tinha visto. Só que não tinha forma colorida. Era uma coisa branquiçada com um vermelhozinho que estava ali, mas todo esbranquiçado, parecia assim. Perfeita a forma, assim, não chegou a pegar cor, né? Me lembrou, na hora que eu vi, eu falei, me lembrou claramente a clarividência que eu tive na pandemia. Na pandemia, enchi o saco de ficar em casa, resolvi ir tava um anúncio lá, não tinha meio do mar, pé do mar, assim, meio distante, mas nem ia no mar, não fui nenhuma. Eu vou para lá. Saí, era para ficar 5 dias, fiquei 2. Porque peguei Covid nesse lugar, pô, me lasquei todo ali. Aí eu fui deitar, a energia tava boa no começo, com uma energia estranha no quarto, velho. Aí eu tava deitado assim, perfeito, velho. Entrei em catalepsia projetiva, apareceu uma senhora, velho. Assim, em pé, por trás do mosquiteiro. Tinha mosquiteiro lá, porque tinha muito mosquito ali. Claro, senão não tinha mosquiteiro. Me olhando, indo. Desse jeito. Ela parece velha, se você olhar aqui, não parece uma pessoa velha. É uma mistura, mas então ela tinha essa aparência aqui. Horrorosa. E aí, o que aconteceu? Eu tomei um susto, perdi o baque da catalepsia projetiva e fiquei olhando. Meu olho físico ficou aberto. Não sei como, abriu também. Aí, o que aconteceu? Eu continuei olhando, ela travou o frame. Eu nunca tinha visto isso. Ela estava se mexendo, rindo, parou. É como se fosse o seguinte, é como se eu parasse de enxergar ela e fiquei enxergando a última imagem dela. E ficou ali. Só que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Eu tenho certeza que quando abrir minha clarividência eu vou me cagar todo. Eu levantei, eu sentei na cama, velho. Eu continuava vendo. Eu abri os olhos do que eu fiz, que ela estava em pé colorida. Colorida entre aspas. Era um negócio cinza, ela tinha pouco cabelo caindo assim, meio loiro. Era a Xuxa. No sentido que parecia aquele cabelinho da Xuxa. Loiro, né? Aí eu sentei na cama e eu me mexi para ver se ela sumia. E ela continuava ali e aí foi sumindo devagarzinho. Foi sumindo. Eu parei de ver, assim, eu sentado na cama, aquele negócio lá da cama, assim, cara, que... Deu lag no plano espiritual, ficou ali pra... Eu vi a culpa pra você, eu nunca vou esquecer aquela imagem, nunca vou esquecer. Vocês não têm ideia do que é uma clarividência clara. Não é escura evidência, não. Clarividência. Assustador, cara. Vou abrir para pergunta aqui, a gente vai conversando. Você sabia que eu era para ter ido até assento? Não, vou pegar aqui, vou deixar aqui para no futuro eu fazer ela. Tava como parte 3.